Olá, bem-vindo ao Minuto AB. Na aula de hoje nós vamos comentar e fazer a diferenciação entre a interceptação, a escuta e a gravação telefônica. No nosso primeiro exemplo, a interceptação telefônica, existe a conversa entre duas pessoas, dois interlocutores, e existe também a figura de uma terceira pessoa que não faz parte dessa comunicação, mas que está ali ouvindo o que os interlocutores estão conversando. Essa é a interceptação telefônica. E o que ocorre na prática? Os interlocutores não sabem da existência desse terceiro e que esse terceiro está ouvindo o que esses indivíduos estão conversando. Essa é a interceptação telefônica. Já a escuta telefônica, ela também se assemelha muito à interceptação. Por quê? Também existem duas pessoas conversando e a figura de um terceiro que está ouvindo o que elas estão falando. Só que, diferentemente da interceptação telefônica, que nenhum dos interlocutores sabe da existência desse terceiro, na escuta telefônica, uma das pessoas que está conversando sabe da existência desse terceiro e sabe que esse terceiro está escutando o que eles estão conversando. Então, diferente aqui da interceptação telefônica que ninguém sabe, na escuta, um dos interlocutores sabe que esse terceiro está ouvindo o que eles estão falando. Um ponto importante e de muita discussão na doutrina é acerca da necessidade de autorização judicial para que a escuta telefônica seja realizada. Apesar dessa discussão acalorada sobre esse tema, um precedente do STF trouxe um pouco de luz para essa discussão. E o julgado da primeira turma, habeas corpus 80.949, com origem no Rio de Janeiro, de relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. O que ele diz no voto? Que nos mesmos moldes da interceptação, na escuta também tem um terceiro que está ouvindo a conversa de maneira indevida. E se fosse aceito a escuta telefônica sem a necessidade de autorização judicial, se estaria violando os direitos constitucionais do outro indivíduo que não sabe que existe esse terceiro ouvindo, os direitos à vida e à intimidade. E por essa razão o ministro decidiu que, mesmo sendo a escuta telefônica e mesmo que um dos interlocutores saiba da existência desse terceiro, é necessária a autorização judicial para que a escuta telefônica seja realizada. Por último, a gravação telefônica. A gravação telefônica destoa da escuta e da interceptação. Enquanto nesses dois primeiros exemplos existe um terceiro que está ouvindo o que as partes estão conversando, na gravação telefônica esse terceiro não existe. Existe apenas a comunicação telefônica entre duas pessoas, só que na gravação telefônica um dos interlocutores passa a gravar essa conversa, passa a gravar o que eles estão conversando. Com relação à gravação telefônica, ela tem sido aceita como meio de prova, mas quando há justa causa. E o que a jurisprudência entende como justa causa? Quando o indivíduo utilizar a gravação telefônica, ou seja, quando ele conversa com alguém e grava essa conversa sem que a outra pessoa saiba, ela pode ser aceita como meio de prova quando for para inocentar aquele que está gravando de um crime que é imputado a ele, ou para comprovar que um crime está sendo praticado contra aquele que está gravando. Então, essa é a justa causa que a jurisprudência entende que, quando presente, a gravação telefônica pode ser utilizada como meio de prova. Agora, quando ela for utilizada fora dessa justa causa, desse entendimento, quando a gente quer provar a sua inocência ou quer provar que está sendo cometido um crime contra ele, a gravação telefônica vai ser considerada ilícita e não vai poder ser utilizada como prova dentro do processo. Espero que tenha gostado da aula de hoje e continue nos acompanhando.